Muito bem. Domingo, 14 de junho de 2020, estamos iniciando o nosso Gênesis no Lar. Momentos de convivência e reflexões dentro do tema proposto sobre a vivência. E vamos nos embasar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 18. Nós propomos esse tema sobre a vivência porque nós já ouvimos inúmeras vezes, e não estou falando dentro do âmbito espírita, mas dentro do âmbito da humanidade, as pessoas se referirem a uma determinada pessoa como sobrevivente. E fico pensando, não é o que somos? Sim, mas também penso que está na hora de dar um passo a mais. Porque o sobrevivente ele está relacionado a sofrimento, a alguém que passou por alguma coisa e continua na luta. Está relacionado a um guerreiro que mesmo estropiado voltou para casa para junto dos seus. E nós vamos nos apegando e nos colocando diante de conversas, diante de pessoas, diante de reuniões, a falar daquilo que já passamos, como sobreviventes. Vamos fazer a leitura então e praticar, se não em plenitude, mas muito próximo a isso, aquilo que Kardec nos legou, porque na sua obra básica, e não existem obras básicas, você tem uma obra básica, que é o código dado pelos Espíritos e decodificado por Kardec. E nós sim somos tantos outros decodificadores daquilo que foi decodificado por Kardec, mas precisamos fazer a nossa própria decodificação para que chegue ao nosso entendimento. E lá no Livro dos Espíritos, a primeira coisa que se lê é filosofia espiritualista. Ora, o filósofo que não pergunta, que não pesquisa, que não vai atrás da obtenção de conhecimento, não é filósofo, é no máximo um curioso. Mensagem como instrução dos Espíritos do Bispo de Nevers, da cidade de Bordeaux. Queridos amigos, sede severos para vós mesmos e indulgentes para as fraquezas alheias. Essa também é uma forma de praticar a santa caridade, que bem poucos observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado que alijar, tirar de si, para subir ao cume da montanha do progresso. Por que, pois, são tão clarividentes quando se trata do próximo e tão cegos quando se trata de vós mesmos? Quando deixares de notar no olho do vosso irmão um argueiro que o fere,
sem perceber a trave que vos cega e vos faz caminhar de queda em queda, crede nos espíritos, vossos irmãos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior em virtudes e méritos aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado, e Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios, mas em se preocupar, destacarei que há de bom e virtuoso no próximo. Deve ser destacará, né? Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existem sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons sentimentos, centelhas ardentes da essência espiritual. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita. Felizes os que te conhecem e empregam proveitosamente os salutares ensinos dos Espíritos do Senhor. Para esses, o ensino é claro, e ao longo de todo o caminho eles podem ler estas palavras, que lhes indicam a maneira de atingir o alvo. Caridade prática. Caridade para o próximo como a si mesmo. Em uma palavra, caridade para com todos e amor de Deus sobre todas as coisas. Porque o amor de Deus resume todos os deveres. E porque é impossível amar a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele faz uma lei para todas as criaturas. Vemos nesse texto algumas coisas que nos traz de imediato, de pronto, as nossas próprias lembranças, os nossos atavismos, vividos e vivenciados em doutrinas religiosas. Mas uma coisa não podemos deixar de ver para análise. Aqui o bispo está dizendo das indulgências que temos para conosco. Ou seja, qualquer ato nosso, nós conseguimos, ou pelo menos tentamos explicar ou justificar aquilo que é injustificável. E nos alerta que, com certeza, por estarmos num plano físico de grandes dores, é porque todos nós ainda deixamos que se façam moradas em nós, espíritos, as más tendências, os defeitos, os maus hábitos, e recomenda-nos a modificação, a transformação. Nos fala também do difícil e pesado fardo que temos que alijar de nós. E aqui nos lembramos de Jesus. Venha a mim todos vós que sofreis, porque eu vos aliviarei. Falando nesse fardo, nós recordamos de uma pequena história de uma criança que por algum motivo discutiu com uma amiguinha na escola e aquilo fez com que ela guardasse uma raiva muito grande dessa amiga. A professora, percebendo a situação, chamou-a e disse assim: olha, mude, não queira ter razão,
procure ser feliz. Vamos combinar uma coisa? Todas as vezes que você ferir ou magoar alguém, nós vamos pegar esse imbornal. Para quem não sabe, é coisa de mineiro ou de caipira, o imbornal, né? É uma sacola de lona feita em casa para você colocar coisas dentro. E nesse imbornal nós vamos colocar uma pedra. E conforme a sua análise, vai ser o tamanho da pedra. E assim foi feito. Não deu nada diferente do que nós já conhecemos. Um mês depois, o imbornal estava cheio de pedra de tudo quanto era tamanho. E a consequência é que a menina não conseguia mais carregar o imbornal. Aí a professora chegou e disse: agora nós vamos olhar sob outra ótica. Todo bem que você praticar, nós vamos tirar uma pedra. E será tirada a pedra em conformidade com aquilo que você analisa o que foi feito, para chegarmos ao tamanho da pedra. E a criança foi agindo dessa forma. Quando ela viu, o imbornal estava pela metade, porque ela passou a praticar. Ela passou a entender o recado de como passar pela vida analisando sobre a vivência e não sendo simplesmente sobrevivência na vida. E isso é corrigir. Isso é alijar o fardo. Isso é transformar-se. Para que com um peso menor nas nossas próprias dificuldades, nós possamos ter a condição necessária para iniciarmos a subida ao cume da montanha do progresso. Porque quanto mais peso nós carregamos, mais difícil é essa subida. E menos apoio nós temos. Ainda nos pergunta, por que é tão cego em relação a ti e tão claro, a sua vidência se torna tão clara em relação aos outros? Quando é que vós deixarás de notar o problema, os defeitos, as imperfeições dos outros? Tem um ditado popular que deixa muito claro isso para nós. Deus deu uma vida para cada um, então cuide da sua. Não cuide da vida dos outros. E aí, ainda nos fala o texto de com esse tipo de reflexão, de análise sobre a vivência, o nosso caminhar é recheado de quedas. Mas vêm os espíritos através da doutrina espírita, e aqui nós vamos fazer um omelete, porque para fazer o omelete temos que quebrar os ovos, não é? Não vamos nos prender aos desencarnados, porque aprendemos muito com encarnados também. E são espíritos. Devemos parar de fazer análise de que somente os desencarnados é que nos ajudam, nos aconselham, nos orientam. Mesmo porque, via de regra, o auxílio, o amparo, a orientação do desencarnado, para nós que estamos chafurdados na lama da carne, é muito subjetiva. E na maioria das vezes nem entendemos. Porque precisamos de algo que para nossa mente se torne real. Não que seja necessário medir, mas é necessário sentir.
E nos fala também do orgulho que ainda se demora em nós quando nos julgamos superior em virtudes e méritos. Ontem uma companheira nossa no estudo falou merecimento. É uma boa colocação. Mas merecimento, pela nossa mente preguiçosa, nos leva àquele Deus que dá, criando privilégios. A doutrina espírita nos pede para analisarmos não mais merecimento, mas mérito, que nos leva a uma análise profunda na necessidade do trabalho. A aquisição, seja ela interior ou exterior, ela é exclusivamente pertinente e dependente do trabalho. Sem trabalho não há conquista, sem conquista não há mérito. E aí nos fala que nós vivemos a nos preocuparmos com os encarnados. E entendemos que muitos de nós, quando se refere a um determinado desencarnado, sabe, ainda não fazemos aquilo que é pedido por aquela personagem da escolinha do professor Raimundo. Larga do meu pé, chulé. Deixa eu seguir a minha vida, siga a tua. E de repente nos vemos como sobreviventes. E o que é pior, sobrevivente que não entendeu de que obterá misericórdia, não aquele que busca, mas é aquele que já é misericordioso. E que recebemos da vida, pelo retorno que a vida oferece, aquilo que nós oferecemos. Peço a todos que não façamos como a maioria dos seres humanos, que transforma tudo em lei. Porque para se falar do retorno, que é algo tão natural, muita gente prefere dizer lei do retorno. Ora, qualquer coisa que é lei não pode ser debatida, não pode ser discutida. A lei não se discute, se atende. Mas como nós somos advogados nem sempre do bem, apesar de instituirmos a lei, queremos discuti-la. Olha o que nós fizemos transformando algo que é anterior a Hermes Trismegisto, o princípio de causa e efeito, nós espíritas conseguimos transformar um princípio em lei de causa e efeito. E aí, voltamos pelas nossas atitudes no tempo, do olho por olho, dente por dente. Mas naquela época, o olho por olho, dente por dente, era algo que se referia ao próximo. E hoje nós estamos fazendo com que o olho por olho, dente por dente, seja algo que utilizamos para conosco. Então não existe lei de causa e efeito, existe o princípio. A lei é outra coisa. Apesar de que mesmo sendo lei, merece ser estudada. O bispo nos fala da doutrina consoladora e cita a palavra bendita, o que nos remete novamente às nossas experiências religiosas. Talvez essas palavras apareçam no Evangelho segundo o Espiritismo para que possamos nos recordar daquilo que nós já fizemos. E trabalhando no que nós fizemos, nós vamos recordando que
nem sempre fizemos ou praticamos o bem. E que pelo retorno que nos permite obtermos, nós vamos caminhando com as nossas quedas, caindo e levantando, até que por essas mesmas dores, por esses sofrimentos, nós deixamos de ser aquela árvore seca que não produz fruto, para nos tornarmos os ramos novos de uma moita de bambu, que por pior que seja a tempestade, por pior que seja o vento, nós dobramos, mas não caímos. E aqui nos pede o bispo algo de extrema importância para as nossas reflexões. Sim, o nosso alvo deve ser a caridade prática e não teórica. Os nossos atos devem ser de caridade para com o próximo e de amor pelo Pai Maior. Mas também nos alerta que é necessário sermos caridosos conosco. E isso é de extrema importância, porque na proposta do Evangelho, em outro capítulo, tem o orai e vigiai. Eu sei que nós todos já ouvimos, na maioria das vezes, as pessoas falarem orai e vigiai. Então vamos corrigir isso agora. É vigiai e orai. Ali descobrimos o papel do vigilante, daquele que está em vigília constante, vigiando a si mesmo. E quando ocorre essa vigília, ao nos darmos conta de um erro cometido, oremos, a fim de que os amigos espirituais, Jesus, o amigo incondicional, Deus, nosso Pai e Criador, nos auxilie para que não venhamos a cometer o mesmo erro outra ou outras vezes. Então esse é o papel de estar vigilante. Mas, pelo nosso passado, pelas nossas dificuldades, pelas nossas incertezas, pelas nossas fragilidades e limitações, via de regra, para conosco, nós não somos vigilantes, nós somos policiais. E há uma diferença fundamental entre o vigilante e o policial. Porque o papel do vigilante é manter-se atento. O papel do policial é prender. E quando somos policiais de nós mesmos, nós nos levamos à prisão. A prisão da culpa, da mágoa, do remorso que corrói, do desconforto diário e geral que nos leva a uma melancolia. E aí desenvolvemos doenças que se instalam a nível de corpos energéticos. E quando assim procedemos, dentro de muito pouco tempo, no nosso tempo, nós queremos obter a cura. Esquecendo-nos de que o tempo demandado para a instalação da doença pelo nosso proceder
ele passa a ser relativo ao tempo que demandaremos para o nosso corrigir. E não a cura de doença que ocorra de imediato, sem que não tenha como acompanhante a modificação, a autotransformação, a melhoria. Sim, Jesus curou a muitos, e tantos outros promoveram a autocura pela fé, pela confiança. Mas, com certeza, a cura chegou para cada um no momento certo. Poderia até não estar preparado para lidar com a cura, mas era necessário que ela ocorresse para que cada um daqueles que foi tocado por Jesus ou tocado com Jesus tivesse uma percepção de que algo mudou profundamente em sua vida. E é disso que nós precisamos. De sentir que algo forte, impressionante, maravilhoso, até mesmo no sentido do milagre, porque milagre nada mais é algo maravilhoso de ser visto, que há mudanças em nós, que continuamos errando, mas já temos pequenas vitórias que não faziam parte do nosso caminhar no passado. No evangelho dessa semana, ouvimos algo a respeito. Há 100 anos atrás, éramos bem piores do que somos hoje. E há 100 anos na frente, se quisermos, se trabalharmos para isso, se nos determinarmos à busca constante da melhoria, estaremos bem melhores do que hoje. Para encerrar a nossa conversa da manhã, vou trazer uma outra história. E através dessa história fecharemos a análise da necessidade de estarmos conversando, agindo dentro da proposta do tema da manhã. Falarmos sobre a vivência. 2 jovens se engalfinharam numa luta que o resultado foi a morte de um. Passado algum tempo, aquele que cometeu o homicídio foi a julgamento e foi condenado à prisão. A primeira visita que ele recebeu foi da mãe do jovem que havia sido assassinado. E ela conseguiu promover essa visita com auxílio da diretoria do presídio, mas acompanhada por um policial, porque tinham medo que o rapaz atacasse a senhora também. Mas ela era conhecida, aonde morava, como uma pessoa bondosa e que nada a tirava do prumo, da rota, do alvo que ela queria atingir, que se concentrava no auto-melhoramento. Quando adentrou a cela do rapaz, ele assustou-se porque ele conhecia a mãe do rapaz que ele havia assassinado. E ele abaixou a cabeça e só conseguiu
com os olhos cheios de lágrima, dizer: me perdoa. Aí aquela senhora, tocando no ombro do rapaz, disse: que é isso, meu filho? Levante a cabeça. Siga em frente. E você não tem que me pedir perdão. Porque nesta contenda, todo mundo perdeu. Eu perdi meu filho pelo óbito, e a sua mãe perdeu você por causa da prisão. O meu filho perdeu a vida e você perdeu a liberdade. Então, meu querido, peça perdão à sua mãe, porque assim como eu tenho o coração dolorido, em sofrimento, eu penso tanto que deve estar dolorido e em sofrimento o coração da sua mãe. Porque eu tenho como consolo o amparo divino. Meu filho já se foi desta vida, mas permanecerá no meu coração até o final dos tempos. No entanto, o sofrimento que a sua mãe adentrou e vai vivenciar a partir de agora é algo que não dá para analisar. Porque quando o filho morre, a mãe verdadeira não morre junto com o filho. Porque ela precisa abençoá-lo aonde ele estiver. Mas quando um filho vai preso, a maioria das mães vão presas juntamente com o filho. E o sofrimento de uma mãe que tem um filho preso é muito maior, é incomensurável em relação ao sofrimento da mãe que perdeu o filho. Portanto, não vim aqui para te dar perdão. Vim aqui para te dar um conselho. Sobreviva, mas pense muito sobre a vivência que você deve ter para contigo e para com os outros a partir de agora. Que história, não é? Que coração generoso. Que coração que já compreende que não estamos aqui para sermos sobreviventes, mendigos de amor. Porque no próprio Pai Nosso está escrito: perdoa-me, Pai, assim como eu perdoo aos meus devedores. É uma condicional colocada por Jesus para despertar em nós não o movimento de perdoar para ser perdoado, mas o movimento de obter novas oportunidades, porque o perdão é traduzido pela lei divina por uma nova oportunidade, numa fuga da lei. E para a obtenção de uma nova oportunidade, muitas das vezes precisamos da intercessão de amigos nossos, muito melhores do que nós, para que a oportunidade seja dada. E deixarmos sim de sermos pedintes, mendigos, deixarmos de ser aquele que somente busca misericórdia, não oferecendo nada em troca, para nos tornarmos no misericordioso, porque através do trabalho é que obtemos, como já falamos, conquistas e méritos. Que possamos refletir um pouco mais sobre esse tema, aprendendo ou recordando
um ditado popular que nos fala mais ou menos assim. Meus avós gostavam muito de citar isso. Quem não se respeita não tem o respeito dos outros. E respeitar-se, tem momento que é necessário usar de severidade para com as nossas imperfeições. Mas também tem momento em que, para nos respeitarmos, é necessário dizer para os outros: olha, você está me confundindo. Não estou aqui estimulando ninguém a brigar, mas recordando a atitude do Mestre Jesus diante do soldado que o açoitava. Ele tão simplesmente parou, olhou fixamente para o soldado e fez a seguinte pergunta: se eu nada te fiz, por que me bates? Ora, uma pergunta dessa, dita com a calma necessária, vira o mundo seu e do outro de cabeça para baixo. Então respeite-se. Faça com que os outros te respeitem também. Porque sempre que pensamos no amor, pensamos também na motivação exterior de quem nos ama. E deixamos de lado a motivação interior. Tem uma música que diz assim: eu me amo, não posso mais viver sem mim. Não é? Será que já estamos no eu me amo? Será que já entendemos de que não vamos a lugar nenhum sem nós mesmos? Que possamos, a partir de hoje, entendermos que cada um de nós pode cantar essa musiquinha todos os dias. Eu não consigo viver sem mim. Eu preciso que os outros me amem. Eu necessito que os outros me admirem. Eu preciso da motivação exterior, senão ela não existia. Mas não entregue jamais sua vida na mão dos outros. Quem te faz feliz é você mesmo. O outro pode colaborar, se quiser, mas você não pode fugir de colaborar em favor de si mesmo. Sobre a vivência com o próximo, conosco e com Deus, temos muito a pensar e fica o convite para que pensemos. E muito. Até sentir que a cabeça está fundindo e aquela fumacinha está também cozinhando o nosso cérebro. Cozinhemos em fogo baixo, porque demora mais tempo, mas o cozimento é melhor. Queridos amigos, tenhamos todos um dia bom, para que possamos dizer a todos bom dia. Muita paz, um beijo em cada generoso coração que está aqui conosco e que possa ser multiplicado essa alegria, essa generosidade no nosso porvir. Que assim seja.